do Vocês Vêm à Tarde Mudar Abaixo de Mim, a gente fala de protestos violentos na Califórnia. Trump interveio com a Guarda Nacional no estado. É a primeira vez que uma coisa dessa magnitude acontece, desde 1965, em 60 anos, quando a gente fala da perspectiva jurídica. É a primeira vez, então, que há uma intervenção do governo federal da forma como aconteceu, a primeira vez desde 65, sem que o Estado peça, que o governo federal vai lá e intervém, sem que o governador do Estado peça isso. Sem mais delongas, então, vamos às imagens que rodaram o mundo. Todo mundo deve estar interessado em conferir o assunto. Temos as imagens? Vamos lá, então. Muito bem, essas são algumas das imagens dos protestos. Se viu algumas pessoas carregando faixas. Algumas faixas tinham também foice e martelo, questões sobre Palestina, Israel, etc. Principalmente muitas bandeiras também do México. E a gente viu, entre outras, também as imagens do vandalismo. A gente tem mais dos vídeos dos protestos, vou pedir que a produção rode, então, conforme a gente discorre a respeito do assunto. A gente viu carros em chamas, carros de polícia em chamas, e manifestantes atirando também coquetéis Molotov. As coisas escalaram desde sexta-feira, quando os protestos começaram, e no terceiro dia, no domingo, foi quando se viu pelo menos 5 carros de um aplicativo de transporte sem motorista. Na Califórnia tem isso também, muito da questão tecnológica. Então, veículos por aplicativo sem motorista da companhia Waymo também foram ateados em fogo. A gente viu manifestantes atirando também objetos aí contra carros que passavam por uma rodovia e também em cima de viadutos tentando barrar rodovias. Alguns dos manifestantes foram dispersados com granadas de gás lacrimogênio pela Guarda Nacional, que também se colocou à disposição para proteger alguns prédios aonde havia pessoas se manifestando, então, na cidade de Los Angeles. Foram milhares de manifestantes nas ruas que chegaram a bloquear também uma das principais rodovias do estado. Como eu disse, ao menos 5 táxis autônomos que foram incendiados. Nos muros, nas placas, também foi pichado um palavrão e ICE. ICE é o Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, está a cargo de Tom Homan, que é uma das grandes figuras polêmicas no país quando se fala de deportação. É o homem de frente, o linha dura, o homem de Donald Trump e de Kristi Noem, que é a secretária de Segurança Interna do Departamento de Segurança Interna, equivalente ao Ministério nos Estados Unidos, ele então que está a cargo do ICE, e é uma figura pública que normalmente fica com essa função de ser o rosto da iniciativa de deportação. Então estava escrito um palavrão e ICE, que ferre-se, esse departamento foi pichado também pelos manifestantes em uma série de prédios. Os protestos começaram na sexta-feira, depois que esse departamento, o ICE, publicou no X que havia prendido 118 imigrantes ilegais em operações na cidade, conforme escalavam também operações para a deportação de imigrantes ilegais na região. A violência cresceu e foi então que Donald Trump também ordenou o envio de 2.000 soldados da Guarda Nacional para proteger prédios federais, incluindo um centro de detenção na cidade, para onde milhares de manifestantes se reuniram e para onde foram levados inicialmente alguns dos imigrantes ilegais que foram detidos. A polícia disse estar sobrecarregada, segundo o chefe de polícia de Los Angeles, Jim McDonnell. Entre os manifestantes havia agitadores que costumam causar confusão em manifestações, isso foi o que disseram algumas das autoridades. Então, quando os manifestantes se recusaram a sair do centro da cidade, o departamento de polícia declarou que era uma aglomeração ilegal. A gente teve também as reações do presidente americano Donald Trump. Isso então que vocês estão vendo na tela, podemos voltar então para o vídeo, para eu completar o raciocínio. O que vocês estavam vendo na tela eram os primeiros manifestos, os primeiros manifestantes que estavam à frente desse centro de detenção, aonde foram levados os primeiros detidos nessas patrulhas fronteiriças, nessas patrulhas da ICE por Los Angeles. E a gente vê então a polícia saindo desse centro de detenção. Eles disparam balas de borracha, gás lacrimogênio contra alguns dos manifestantes que estavam ali, depois que o protesto foi declarado ilegal, uma aglomeração ilegal, então, pelas autoridades. Como eu dizia, prosseguindo, a gente tem as reações do presidente americano Donald Trump, vocês veem aqui na sequência. Ele disse, prendam as pessoas com as máscaras faciais agora. Isso foi uma publicação nas redes sociais, na sua rede Truth Social, no final de semana. A gente teve uma continuação do pronunciamento dele, eu leio aqui na íntegra o que disse, então, o presidente americano. Quando ele falava sobre a questão das máscaras faciais, ele estava se referindo à questão de poder identificar quem eram os manifestantes. Ele disse, um ótimo trabalho pela Guarda Nacional em Los Angeles depois de 2 dias de violência, combates e inquietação. Nós temos um governador incompetente e uma prefeita incompetente que estavam, como comumente, ele cita alguns outros incidentes, sendo incapazes de lidar com essas tarefas. Esses manifestantes de extrema esquerda, com instigadores e muitas vezes
pessoas que arrumam problemas sendo pagas não serão tolerados. Também de agora em diante as máscaras não serão permitidas, não será permitido vestir máscaras nos protestos. O que essas pessoas têm a esconder e por quê? Novamente, muito obrigado à Guarda Nacional por um trabalho bem feito. Foi o que ele falou quando a gente fala a respeito da Guarda Nacional, então, estar presente, atuando no Estado, foram os pronunciamentos de Donald Trump. Dezenas de pessoas foram presas nas manifestações, entre elas um homem que foi detido por jogar um coquetel Molotov contra a polícia e outro por atropelar policiais com uma motocicleta. Vale a pena acrescentar também que uma jornalista australiana recebeu aparentemente uma bala perdida, uma bala de borracha perdida e também ficou ferida. Ela foi baleada na perna e pelo menos 3 agentes também ficaram feridos. A gente pode voltar a rodar as imagens dos protestos para você que está chegando agora, que está curioso, que quer conferir exatamente o que aconteceu. E a gente vai estar cobrindo também na sequência os dois lados do debate público sobre isso. Existe um debate que é fervoroso. Por um lado, Donald Trump fala sobre manifestantes pagos, sobre inquietação e incompetência governamental. Essa é a acusação que vem do presidente americano. Ele enfrentou também anteriormente, no seu primeiro mandato, coisas muito parecidas com isso. No início do primeiro mandato de Donald Trump, em 2017, quando ele também pediu o banimento de vistos contra países de maioria muçulmana, houve uma inquietação muito grande. A Califórnia é um estado com uma linhagem política mais à esquerda, uma linhagem política mais progressista, é de onde vinha, não à toa, Kamala Harris, mas à exceção de Ronald Reagan e alguns poucos outros políticos conservadores que emergiram de lá, há alguns condados muito conservadores, a grande maioria do estado vota à esquerda e tem essa linhagem esquerdista menos na questão sindicalista comunista, mais na questão woke, questão de pauta progressista e pauta identitária, uma coisa que é muito forte no estado. Claro, no primeiro governo de Donald Trump, depois de maio de 2020, quando houve a questão de George Floyd e os protestos do Black Lives Matter, a Califórnia foi um foco muito grande sobre isso. Naquela ocasião, Donald Trump até ameaçou fazer uma intervenção federal com tropas federais indo ao estado ou a determinadas regiões do país sem necessariamente ser solicitado pelos governadores. Dessa vez, então, ele de fato fez isso, da outra vez ficou na ameaça. Por outro lado, os democratas alegam que é uma questão de violação à soberania do Estado, uma questão que invade também as prerrogativas do presidente, uma coisa que colocaria Trump de forma jogando numa gray zone, jogando numa zona cinzenta entre o que é ou não legal quando ele aborda a presidência e aborda medidas como essa. Para a gente conseguir ir do geral para o específico, tentei ilustrar aquilo que é geral dos dois lados do argumento, a gente vai passar agora pelo que disseram então os dois lados. Substanciando o que eu falei da perspectiva democrata, a gente tem aqui uma carta que foi assinada por mais de 2 dezenas, são 22 então, 22 governadores democratas. Isso é a Associação de Governadores Democratas, como o nome já diz, um grupo que reúne governadores que foram eleitos à esquerda nos Estados Unidos em uma série de estados. A associação disse que o envio da Guarda Nacional era um alarmante abuso de poder. Segundo o grupo, governadores são os comandantes das guardas em seus estados e o governo federal agir sem consulta é ineficaz e perigoso. O comunicado foi assinado por 22 governadores democratas. O próprio governador da Califórnia, Gavin Newsom, também um democrata, classificou a ação federal como uma violação da soberania do estado e pediu a retirada imediata dos soldados. Vale a pena falar que, além de Trump, o ministro da Defesa, Pete Hegseth, também trocou palavras muito ásperas com Gavin Newsom nas redes sociais. E fuzileiros navais poderiam ser os próximos a serem acionados se a coisa não baixar a partir do que aconteceu no domingo. Cerca de 500 fuzileiros navais, segundo é divulgado, estão então de prontidão, em alerta máximo e prontos para intervir também. Newsom e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, acusaram Trump de provocar uma escalada da violência. Em uma entrevista, a gente tem aqui do lado as imagens da entrevista do Gavin Newsom, se temos, podemos colocar então o Gavin Newsom na tela. Isso é isso é Gavin Newsom numa entrevista recente que circulou pelas redes sociais. Ele e a prefeita Karen Bass acusaram Trump de provocar uma escalada da violência. Ele disse que irá processar o presidente. Nas palavras deles, isso é exatamente o que Donald Trump queria. Inflamou as tensões e agiu ilegalmente ao federalizar a Guarda Nacional. A ordem assinada por ele não vale só para a Califórnia, permite que façam o mesmo em qualquer estado. E como um adendo à fala de Newsom, isso de fato é verdade. O Trump utilizou o título 10, é a provisão legal que o permite fazer isso, não dá uma autoridade tão completa, mas há alguns casos onde ele pode de fato utilizar a Guarda Nacional. A base legal para isso é o título 10, que permite uma intervenção limitada, ou ele poderia ainda usar legislação do século XIX, que permite que no caso de uma insurreição, de gente que avilte contra a soberania federal, de gente que esteja querendo causar algum tipo de ruptura ou uma revolta para subjugar o Estado,
Bem, nesse caso, poder-se-ia utilizar a Guarda Nacional. São os dois casos onde normalmente existe uma questão jurídica para o presidente intervir utilizando a Guarda Nacional sem a permissão do governador no seu estado. Para a gente que é brasileiro, a coisa pode parecer destoante um pouco, como assim questão de soberania do estado? Mas é porque lá a questão da federalização é mais forte. Pedi que a gente siga com as imagens dos protestos, então, para a produção, porque, claro, todo mundo quer ver as imagens chocantes que circularam no mundo no final de semana. Se a gente tem, a gente pode prosseguir, então, com elas. Enquanto eu falo. Bem, o chefe da fiscalização de fronteiras, Tom Homan, alertou que o governador e a prefeita poderiam enfrentar acusações federais por tentar impedir a questão do ICE, a atuação na cidade. Homan afirmou que é crime federal abrigar e ocultar conscientemente um migrante legal, é crime federal impedir que as autoridades façam seu trabalho. Teve também uma discussão quanto a uma juíza na Califórnia que estaria atrasando o cumprimento de ordens quanto à imigração, e isso, claro, também foi um escândalo em termos nacionais. As palavras ásperas foram trocadas para lá e para cá. Nilson basicamente disse, então vem atrás de mim, me prende, vamos acabar logo com isso. A Casa Branca defendeu a operação e disse que havia pessoas violentas na cidade. A gente tem o posicionamento, então, do outro lado do espectro político, que dizem os conservadores. A secretária de imprensa da Casa Branca, a gente tem aqui o press release que foi publicado no X. Se a gente tem, a gente pode colocar na tela. Temos, então, vamos lá. Esse é o press release da Casa Branca comentando a perspectiva do governo americano a respeito do assunto. A Caroline Leavitt, que é a secretária, acusou o governador de ser fraco demais para proteger Los Angeles durante os protestos e obrigou o presidente a enviar a Guarda Nacional para proteger prédios e a comunidade assim. Ela disse que o governador não fez nada enquanto agentes federais foram atacados por radicais violentos e criminosos ilegais que agitavam bandeiras estrangeiras, porque Nilson foi fraco para proteger a cidade. O chefe de polícia de Los Angeles disse que os distúrbios estavam fora de controle. A gente tem também o comentário do presidente americano Donald Trump. Ele foi questionado hoje mais cedo a respeito do assunto. Vamos ouvir o que disse o presidente americano. Gavin Newsom he's daring Tom Homan to come and arrest him. Should he do it? I would do it if I were Tom. I think it's great. Gavin likes the publicity, but I think it would be a great thing. He's done a terrible job. Look, I like Gavin Newsom. He's a nice guy, but he's grossly incompetent. Everybody knows. All you have to do is look at the little railroad he's building. It's about 100 times over budget. We're putting a flagpole over there. Under budget. I always do under budget. What does your intel tell you about these people causing all the problems in LA? Oh, are they people ICE is trying to deport, or are they professional the agitators? people that are causing the problem are professional agitators. They're insurrectionists. They're bad people. They should be in jail. Thank you. São manifestantes profissionais, são pessoas pagas, eles deveriam estar na cadeia. Isso é o que disse então o presidente americano Donald Trump, como você viu quando ele foi interpelado mais cedo hoje. Bem, a respeito desse assunto, claro que existe uma curiosidade quanto a quem eram os manifestantes, como as coisas escalaram para esse ponto e como entender isso a partir dessa perspectiva. Creio que a gente entendeu os argumentos entre os dois lados do espectro político. Os democratas argumentam que isso é uma violação da soberania do Estado, que Donald Trump está abordando a presidência com uma violação dos poderes sem precedentes e numa zona cinzenta, tentando impor o poder federal. Por outro lado, o governo americano, o governo de Trump, alega que existe uma incompetência, os protestos se tornaram violentos a partir de manifestantes profissionais, eles agitavam bandeiras estrangeiras e a coisa estava além do controle, como as autoridades mesmo pediram ao governo. A gente tenta aqui reunir os dois argumentos mais contundentes de cada lado do espectro político. Entretanto, depois dessa acusação de Trump, é também de bom tom a gente tentar ir atrás e tentar entender quem eram as pessoas que estavam nos protestos e entender quem eram, afinal de contas, os manifestantes. Eram ou não eram pagos? Bem, a gente vai passar pelo que a nossa apuração reuniu a respeito do assunto. A gente tentou encontrar fontes publicamente verificáveis e verificar as acusações que eram feitas online sempre que possível. Então, vamos à próxima parte desse segmento, tentando entender quem eram, afinal de contas, os manifestantes, eles eram ou não pagos. Bem, enquanto a gente pode dizer que não temos como afirmar se para essa manifestação eles foram diretamente pagos para alguém, para o que aconteceu ali, isso não há evidências públicas, mas são manifestantes que as organizações que estavam por trás disso já foram anteriormente, sim, pagas e fazem agitação de forma profissional. A gente vai passar então por alguns dos detalhes. Primeiro a gente tem essa bandeira, e eles falaram de bandeiras estrangeiras, havia bandeiras da Palestina, havia, claro, principalmente bandeiras do México e algumas dos Estados Unidos, mas também bandeiras da Palestina e mesmo bandeiras de movimentos comunistas, foice, martelo e estrela. A seguir a gente passa então pelos detalhes de onde vinha a questão dessas manifestações. Antes, mais um breve adendo.
Vale a pena dizer que teve também manifestações em outras cidades, nada na escala em que foi visto em Los Angeles, ou com a violência que foi visto em Los Angeles, mas Trump também disse que pretende manter tropas em vários pontos do país e para conter protestos e que vai enviar o que for necessário para garantir a lei e a ordem. Trump disse que vamos ter tropas por todas as partes, essas foram as palavras dele. Em São Francisco também teve cerca de 60 manifestantes presos e a polícia afirma que o grupo cometeu crimes que vão desde agressão até vandalismo grave e destruição de propriedade. Nova York, 20 manifestantes também foram detidos depois de protestos em Manhattan. Bom, muito bem, agora sim, retomando o raciocínio, a gente vai para o que está por trás desses protestos. Bem, a gente viu bandeiras de Palestina e até mesmo bandeiras de movimento comunista como uma dessas. Quais eram os grupos que estavam por trás da organização das manifestações e de onde vem o seu financiamento? Um dos grupos que seriam os principais articuladores das manifestações é o SHIRLA, que é a sigla em inglês para Coalizão pelos Direitos Humanos dos Imigrantes. Coalizão pelos Direitos Humanos dos Imigrantes. E é uma organização que foi anteriormente ligada ao Partido Democrata e recebeu financiamento de dinheiro público durante o governo anterior. Então, a gente tem aqui alguns números que a gente verificou de forma independente, alguns deles estão públicos, e organizações como ProPublica, entre outras, e mesmo sites do governo americano, permitem que você fiscalize organizações sem fins lucrativos, como essa SHIRLA, uma das organizadoras dos protestos. O que revelam os dados publicamente disponíveis que a gente pode verificar de forma independente. A SHIRLA recebeu quase 34 milhões de dólares em repasses do governo anterior, no ano fiscal que fechou em junho de 2023, a maior parte vindo do estado da Califórnia. No ano anterior, o valor havia sido de 12 milhões. Entre 2021 e 2024, a entidade também recebeu cerca de 450 mil dólares do Departamento de Segurança Interna para programas de educação e treinamento sobre cidadania. Essa é a mesma agência federal que foi alvo de protestos. Ela mudou radicalmente da última gestão, quando o secretário, cargo que é equivalente a ministro nos Estados Unidos, era o Alejandro Mayorkas. Agora a gente tem a Kristi Noem, que é uma aliada, linha dura de Donald Trump. Já não é de hoje, ela que já ocupou cargos no executivo como governadora anteriormente. Essa imagem anterior mostra os quase 34 milhões e essa aqui agora os 450 mil dólares recebidos, então, do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos por essa organização. Novamente, eles eram um dos organizadores desse protesto de agora e eles receberam anteriormente esse financiamento entre 2021 e 2024 e no ano fiscal que fechou em junho de 2023, um montante mais expressivo de quase 34 milhões de dólares. Enquanto a gente tem esses dados, é sempre importante aqui ser preciso e evitar ser leviano, não tem informações de que eles receberam dinheiro especificamente para essa manifestação agora. Além disso, eles também negam que tenham buscado qualquer ato de violência. O que o grupo diz e como o grupo se posiciona, o lado deles da história, é que, bem, eles receberam legitimamente, de forma não ilegal e transparente, fundos do governo e eles buscaram organizar uma manifestação pacífica. No final das contas, as coisas escalaram para a violência. Isso é o que se sabe quando a gente fala desse grupo, o SHIRLA. Novamente, o grupo significa Coalizão pelos Direitos Humanos dos Imigrantes, é uma organização com um viés progressista e que recebeu dinheiro dos governos anteriores, ou melhor, dinheiro do governo anterior. Durante o Obama, eles também tiveram um pico de financiamento, mas menor do que durante o governo Biden. O governo Trump encerrou os vínculos governamentais com esse grupo em março e os repasses futuros foram cancelados, então, 2 meses ou 1 mês e meio depois de Trump assumir posse. Isso é um dos grupos envolvidos nessa questão. Outro dos grupos é ACLU, American Civil Liberties Union, que tradicionalmente foi também uma das organizações na organização de muita questão do judiciário contra o Trump. Isso também antes dele ser eleito, quando buscou-se judicialmente tirar ele da cédula em uma série de estados, impedir que ele pudesse disputar a presidência. A American Civil Liberties Union, que também foi ligada a esses protestos, era uma das organizações militando por isso. E quando a gente vai ver quem é apoiado pela essa organização, ACLU é a sigla do nome dela, frequentemente se encontra muitos doadores famosos do Partido Democrata. Quando a gente fala de uma teia de doadores que vai desde Disney a George Soros, etc., a gente está falando de organizações como a ACLU também. Outro grupo envolvido nos protestos é o marxista Partido pelo Socialismo e Libertação, ou PSL. Não é o antigo Partido Social Liberal, que depois se converteu na União Brasil aqui. PSL é a sigla, mas Partido pelo Socialismo e Libertação. Ele é conhecido por atos anti-Israel, já organizou anteriormente também questões contra o Estado de Israel em universidades, e ele é apontado por ligações com Elias Rodrigues, preso por terrorismo após assassinar 2 funcionários da Embaixada de Israel em Washington, o que também é um indício de como é que bandeiras pró-Palestina apareceram no protesto. Na sexta-feira, manifestantes tentaram impedir operações do ICE, levando a polícia a usar gás lacrimogênio e outros métodos para dispersar a multidão.
e no cerne disso estava também esse PSL. Vale a pena a gente acrescentar também o seguinte, esse PSL tem conexão com governos estrangeiros. A gente pode passar pelo seguinte, a gente tem um recado aqui do Network Contagion Research Institute, Instituto para Pesquisa de Viralização nas Redes. Esse é um relatório de 2024 que busca, então, rastrear esses laços e a forma como certos conteúdos se disseminam nas redes sociais. O que esse relatório aponta é o seguinte, o PSL tem conexões com o Partido Comunista Chinês por meio do bilionário socialista Neville Singham e sua esposa Jodie Evans, fundadora do grupo ativista Code Pink. Isso foi mesmo noticiado anteriormente por um veículo com um viés progressista mais forte, o New York Times. Essa é a capa de uma das matérias, então, do veículo que fala uma teia global de propaganda chinesa leva a um magnata da tecnologia dos Estados Unidos. Isso é bem documentado, então, esse artigo é de 2023, quando essa reportagem detalha como a máquina financeira dele destinou milhões para organizações sem fins lucrativos, organizações não governamentais, as ONGs, que elogiavam a China. Isso aconteceu em países como África do Sul, Gana, Zâmbia, Nova Delhi e, olha só, o Brasil. Esse milionário, então, destinando dinheiro para a propaganda chinesa. Vale a pena também a gente fazer uma retrospectiva, porque esse assunto da imigração ilegal é um que tende a dividir opiniões. E aqui o que a gente está buscando é manter você bem informado e ser um lugar onde todo mundo possa vir para ter esses dados e formar a própria opinião, sem que a gente lhe alimente a sua própria opinião para você. A opinião é contigo, a gente está tentando te dar isso em mãos para você também poder entender a situação e buscamos fazer o nosso melhor para isso. Dados esses pontos, o que dizem os diferentes lados do espectro político, se essas manifestações são ou não financiadas, novamente, nada público que a gente possa dizer que essas manifestações em específico foram financiadas ou que a violência foi paga, não temos dados disso. Fato é que as organizações que buscaram organizar as manifestações anteriormente organizaram protestos pró-Palestina, anteriormente tiveram laços e financiamento de organizações ligadas, uma ao Partido Comunista Chinês, outra ao governo Biden, chegando a receber 34 milhões de dólares, quase 34 milhões de dólares em fundos governamentais em anos anteriores. Isso posto, a gente parte agora para entender também esse contexto à luz da quantidade de imigrantes ilegais que entraram nos Estados Unidos. E isso também é uma questão com nuance. Muita gente fala que sem imigrantes ilegais na força de trabalho existe uma nuance de colapso econômico e que muitas pessoas que não conseguiram a cidadania legitimamente, mas que não eram criminosos e contribuíam para o desenvolvimento nacional, acabaram sendo deportadas. Seja como for, a gente vai dar para você os números. Isso é retirado diretamente do site do governo americano, de um dos sites do governo americano. Isso, salvo engano, é da Customs and Border Patrol ou do ICE. Os dois divulgam esses dados. E são os encontros na fronteira sul. As 4 linhas que você está vendo ali em cima são dos anos anteriores. Essas são as linhas durante o governo de Joe Biden. A última linha, mais fina embaixo, é então agora o governo atual, o ano fiscal de 2025, desde que Trump assumiu, porque o ano fiscal não vai junto com o ano calendário, tá bom, pessoal? Só para ter essa nuance. As linhas mais de cima são dos anos anteriores e a de 2025 também tem um corte grande na entrada de imigrantes ilegais depois que Donald Trump assume. Os dados oficiais mostram que, desde que o presidente assumiu o cargo, a alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos, o governo anterior, isso de Biden, foram registrados 7,8 milhões de entradas ilegais na fronteira e pelo menos 1,5 milhão de gotaways, pessoas que são detectadas por tecnologia de vigilância, mas chegam a não ter os encounters, chegam a não encontrar diretamente as autoridades, para um total aí que passa de 9 milhões estimados de imigrantes entrando ilegalmente nos Estados Unidos sob o governo Biden. É um recorde histórico. Vale a pena ressaltar que, enquanto isso foi sim uma promessa de campanha do presidente americano Donald Trump, o número não chega, segundo os dados oficiais, aos 21 milhões. Ele alega o dado de 21 milhões de pessoas entrando ilegalmente no país. Os números oficiais não chegam nem perto disso, mas são sim os maiores da história, passando de 9 milhões. A gente tem um relatório do ICE em 2024, falando do número de deportações. Em 2024, o último ano do governo Biden, foi o maior em uma década. Para um ano, 271 mil pessoas deportadas, sem documentação, foram enviadas de volta para 192 países. No último ano do governo Biden, a política migratória também ficou mais restritiva, porque conforme a campanha eleitoral esquentava, a imigração passou a ser uma pauta mais e mais bipartidária. E mais tentou-se também do lado democrata tentar ganhar algum terreno nesse debate. O México é o destino mais comum, e esse número supera o recorde do governo Trump, que em 2019 fez 267 mil. Mas vamos ver como é que a coisa se desdobra até aí. O governo, melhor dizendo, temos um número maior ainda no governo Obama, que teve o ano recorde com mais de 400 mil expulsões.
O governo Trump afirma que já foram 139 mil pessoas até abril, estaria então em rumo de, se continuar aumentando, a taxa de deportações mesmo chegar talvez ao recorde de Obama. Mas os números são discutíveis, são debatidos e até alguns meses depois eles também demoram um tempo para consolidar, então a gente não tem ainda os dados atuais exatamente das deportações. Tem um debate, então, quanto aos números, a gente aguarda para ver como a coisa se desdobra, mas o fato fica, o governo anterior foi aquele que mais teve imigrantes ilegais, e o Donald Trump, enquanto criticado pelos métodos extremos, da perspectiva dos seus apoiadores, está cumprindo uma promessa de campanha, que era remover a grande quantidade de imigrantes ilegais dentro do país.